Vem cá, você conhece a tríade de Whipple na avaliação de um paciente com hipoglicemia? Meu nome é Daniel Lima, sou médico e educador na área de emergência e trauma, mas sobretudo um colega médico plantonista que vive o dia a dia da emergência. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre hipoglicemia, como reconhecer esse paciente no atendimento de emergência. Pega papel e caneta e fica comigo aqui até o final e nós vamos conhecer o que é a tríade de Whipple no atendimento desses pacientes. Bom, eu já trago aqui como conexão inicial da nossa aula que a hipoglicemia ela pode acontecer tanto no paciente diabético como também no paciente não diabético. E nesse paciente não diabético, nós vamos ter várias causas que levam a essa hipoglicemia. E nós temos que entender que a hipoglicemia ela é uma ameaça à vida daquele paciente pelos sintomas e pela evolução que ela pode ter. Portanto, nós devemos reconhecer rapidamente para fazer a intervenção necessária para esse paciente. Inclusive, essa intervenção, ela tem uma resposta muito rápida. Olha, eu jamais esqueço um paciente que eu atendi pela primeira vez com quadro de hipoglicemia no SAMU. Eu lá recém-formado, meu primeiro emprego foi trabalhando no SAMU, atendi meu primeiro caso de hipoglicemia trabalhando no SAMU já como médico. Nossa, é incrível a resposta que nós temos ali, né, do paciente, retomando o nível de consciência, né, alcançando ali a normalidade e vendo ali as pessoas ao redor, né, entusiasmada com a resposta à medicação, né? É bem bacana essa experiência que eu tive ali, né, já como profissional, eu mesmo tomando a decisão e indo à frente. Lógico que eu já tinha visto isso durante a faculdade, mas quando é você fazendo e executando, a gente não vai esquecer. Portanto, nós temos que rapidamente reconhecer um quadro de hipoglicemia. Bom, os objetivos desse vídeo, dessa aula, é justamente aprender quais são esses critérios e os achados clínicos em pacientes com hipoglicemia no atendimento de emergência. O que será a tríade de Whipple? Então vamos conhecer esses critérios ponto a ponto. No primeiro critério que eu trago aqui é justamente identificar uma baixa concentração de glicose, usando ali o glicosímetro, usando a fita ali, a glicemia capilar para esses pacientes. Daniel, mas abaixo de quanto que eu defino que é uma hipoglicemia? Turma, nós vamos considerar uma glicemia abaixo de 70 miligramas por decilitro como quadro de hipoglicemia. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela estratifica em 3 níveis um paciente com hipoglicemia. Vamos lá acompanhar? Então veja, nível 1 é aquele paciente que tem hipoglicemia com valor de 54 a 70 miligramas por decilitro. Já o nível 2 é quando ele tem abaixo de 54. E aqui o cenário pior, que é o doente nível 3. Nessa estratificação é um doente que se encontra com rebaixamento do nível de consciência. Então, se aproximando ali em um agravo que ameaça a vida desse paciente. Esse é o primeiro critério para o estabelecimento da hipoglicemia. Daniel, então quer dizer que não é só isso? Não. Então acompanha comigo aqui, vai. O segundo critério são as manifestações clínicas. Então não basta eu ter um paciente que está com uma glicemia de 68 e considerar que é apenas uma hipoglicemia. Eu tenho que associar com as manifestações clínicas. E aqui, as manifestações clínicas típicas da hipoglicemia. Nós vamos ter, essencialmente, 2 tipos de manifestações clínicas da hipoglicemia. A primeira que eu vou destacar é a resposta autonômica. Aqui vai ter ação de catecolaminas, vai ter ação de acetilcolina, enfim. Perceba que nesses achados, nós vamos ter, principalmente quando abaixo de 65 miligramas por decilitro. Um doente que vai ter uma sudorese, o paciente ele vai ter fraqueza, ele pode ter também nervosismo, uma alteração do estado mental
mental, com uma inquietação, fica ali nervoso. Um outro achado que podemos encontrar nesses pacientes por efeito de resposta autonômica é o doente que sente fome. Então, você vai procurar identificar estes achados. Geralmente, o paciente ele não vai ter apenas uma causa, ele vai ter várias causas em diferentes níveis de apresentação. Mas ainda tem mais, ó. O doente ele pode ter parestesias, ele pode ter tremores de extremidades e ele pode ter também uma taquicardia. Todos esses achados são de uma resposta autonômica. Mas não fica só nessa não. Nós temos um outro tipo de resposta. E o outro tipo de resposta associada também vai ser a resposta neuroglicopênica. Bom, tá faltando glicose lá no cérebro e ele vai responder com certeza. Então vamos reconhecer, conhecer e identificar que sintomas são esses no doente com hipoglicemia. Então vamos lá. Esse paciente ele pode ter uma série de manifestações. Veja, irritabilidade, confusão mental, o paciente ter comportamento alterado, turma. E essa confusão mental, qual que é o perigo dela? O perigo dela é que o paciente, por exemplo, o paciente que é diabético, que ele já enfrentou episódio de hipoglicemia, a confusão mental, a alteração do estado mental, faz com que ele não identifique que está com hipoglicemia. E ela ir se agravando, e ele não pedir ajuda ou tomar alguma medida para sair dessa hipoglicemia. Por isso o risco e a atenção que nós temos que ter no paciente diabético, em especial, quando ele faz mudança do hipoglicemia antioral ou até mesmo da insulina, aumentando as doses, tem que ter um acompanhamento de perto desses pacientes. Olha outros achados aqui. O paciente ele pode ter, naqueles quadros mais graves, né, convulsão tônico-clônica, perda de consciência, podendo ir coma hipoglicêmico, que pode evoluir ali com mortalidade, convulsão, alterações visuais. Ou seja, você tem que procurar identificar estes achados nos pacientes. O segundo critério são as manifestações clínicas típicas de um doente com hipoglicemia. Vamos para o terceiro critério, então? Turma, no terceiro critério, nós temos a resposta terapêutica. Lembra do caso que eu compartilhei com você? Então, aquele paciente que eu atendi no SAMU e rapidamente após as medidas terapêuticas, o paciente ele voltou ali próximo da sua normalidade muito rapidamente. E é justamente isso aqui o terceiro critério, que é a reposição de glicose oral ou EV faz com que o doente tenha a resposta satisfatória em relação ao tratamento inicial, tirando ele da hipoglicemia, de suas manifestações clínicas e levando ele para o seu estado normal. Então, esse é o terceiro critério. Ele teve uma resposta à terapia com glicose, seja oral, seja endovenoso. Daniel, o que é que vai definir se eu vou fazer oral ou endovenoso? Turma, essencialmente vai ser a capacidade do paciente deglutir com segurança. Se o doente tem, diante de uma hipoglicemia, a capacidade de deglutir com segurança, você pode optar por reposição de glicose via oral. Se não tiver, vai via endovenosa mesmo. E assim, turma, nós chegamos na tríade de Whipple. E a tríade Whipple, ela envolve justamente esses três critérios, esses três elementos que vai definir o diagnóstico de hipoglicemia. Baixa concentração de glicose, abaixo de 70 mg por decilitro, as manifestações típicas e a resposta terapêutica. Bom, eu quero deixar aqui uma mensagem muito importante no atendimento de pacientes com rebaixamento do nível de consciência. Turma, toda paciente que tem rebaixamento do nível de consciência, você deve aferir, medir a glicemia do doente o mais rápido possível durante a tua abordagem, durante o teu atendimento. Quero te convidar, você médico que já atua há muitos anos na emergência, para se atualizar sendo um assinante da plataforma Bora Salvar 24/7. É um ambiente educacional feito por médicos especialistas que atuam na emergência. Se por acaso você é um médico recém-formado que já começou a trilhar os primeiros plantões na emergência, ter segurança, construir a tomada de decisões assertivas, com
com prescrição, raciocínio clínico para os casos mais desafiadores da emergência, o seu lugar também é na plataforma Bora Salvar 24/7. E se por sinal você é um interno de medicina e já sabe que os primeiros locais de trabalho vai ser na emergência e você já quer se preparar para esse ambiente com quem vive a emergência no dia a dia, o teu lugar também é na plataforma Bora Salvar 24/7. Bom, se você gostou dessa aula, desse vídeo, clica no joinha, não se esquece, se inscreve aqui no canal e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau e bora salvar!